Não escuto, não. Ainda não. Olá, boa noite, como vão vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Visão de Mundo pela inclusão da pessoa com deficiência. Hoje nós temos a felicidade de receber uma mulher muito incrível, uma menina, mas com todo carinho eu digo é uma menina, mas é uma mulher muito potente. Eu tenho a felicidade de fazer essa entrevista, sou Valéria Silvestre, voluntária, atuante no Instituto Reconvexo, e temos aqui no canal várias lives, vários encontros de pessoas também muito potentes e que vêm contribuindo muito para a nossa reflexão com o que realmente é inclusão da pessoa com deficiência. E a nossa convidada de hoje é Natália Martins. A Natália Martins é alagoana, tem 26 anos, é membro da Associação Sergipana de Deficientes Visuais e está às vias de concluir a sua faculdade de graduação, a sua graduação em psicologia, está no penúltimo período da sua faculdade e vem aí estudando e se detendo sobre os distúrbios mentais, os seus sintomas, as causas, os tratamentos, as possibilidades de intervenções psíquicas, né? E principalmente a elevar a prerrogativa de oferecer um tratamento inclusivo. Então, a psicologia inclusiva é o alvo, através do atendimento clínico que a Natália deseja exercer e atender assim que estiver formada. Natália, muito boa noite, obrigada por estar conosco, sei que sua agenda está muito corrida, porque você está em estágio, está em TCC, está em final de curso, está na associação e ainda está na rádio. Aliás, um grande abraço para o programa e todos os membros e todas as participantes do Visão Nordestina. E é uma rádio muito boa, vale muito acompanhar. Boa noite, Natália. Bem-vinda, querida. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui junto com vocês, compartilhando um pouquinho, né, sobre mim, sobre coisas inclusivas, e enfim, né? Estou por aqui, qualquer coisa. E Muito linda! obrigada. Natália é muito Obrigada. bonita, tem um cabelo maravilhoso, e está Obrigada. muito sorridente, e aqui eu quero compartilhar com vocês mais do que a certeza de que vocês estão hoje tendo a possibilidade de ouvir a voz de uma mulher muito bonita, muito simpática, muito capaz, e com quem eu aprendi muito nos últimos dias, porque os bastidores são muito interessantes, a gente vai trocando informações para se conhecer mais, e hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês também o que nós trocamos. Natália, como foi para você essa escolha pela psicologia? O que aconteceu para você tornar-se psicóloga? Está chegando o dia. Já tô dizendo que você já tornou-se, né? Mas o que aconteceu? Como foi essa sua escolha para ser psicóloga? É verdade, já estou finalizando, estou exercendo aí vários papéis, né? Como aluna, no estágio específico, né? TCC, e é muita coisa, né? Exercendo vários papéis. Então, a minha escolha pelo curso de psicologia foi porque eu sempre fui uma menina assim, centrada. Eu gostava muito, gostava não, na verdade eu gosto muito de ouvir as pessoas, sempre tá, sabe, acolhendo, enfim. Apesar de eu ser uma pessoa tímida, mas eu sempre fui apaixonada por esse campo de trabalho, né? Então, antes de eu escolher a psicologia, eu tinha outro interesse, né? Que era ser juíza. Só que quando eu fui buscar e vi que tinha que passar pelo direito e essas coisas de lei, muita Verdade. coisa, eu digo, não, esse negócio não cabe na minha cabeça, não. Não quero isso para minha vida, não. Deixa eu ir para psicologia
que é melhor, eu brincava, né, de ser psicóloga, né, com as minhas bonecas e tal, ficava ali interagindo. Nossa! E, enfim, fazia terapia e eu sempre fui assim, né, apaixonada pelo campo. Eu tenho uma tia que sofre de transtorno psicológico, mas não foi basicamente assim porque eu tenho alguém próximo a mim, entendeu? Sei. Foi por eu conseguir parar e compreender as pessoas e conseguir acolher e receber muitos elogios, né, relacionados a isso. Então, eu digo, peraí, então vou passar por esse processo, né? Fiz Enem, fiz vestibular, passei e hoje estou Uhum. aqui no curso de psicologia no 9º período. Que maravilha. E esse processo de ir para o vestibular, como foi para você? Então, eu antes, né, de passar pelo vestibular, passei também pelo processo do Enem, que é muito tenso, a prova do Enem. E eu tive que fazer aula de banca, né, para poder estar ali me atualizando melhor sobre os conteúdos, estudando mais sobre redação, né? Inclusive, no tema da redação foi o tema que eu tinha estudado, então foi bem bacana, foi fácil de escrever a redação. E, assim, surgiu o vestibular aqui em Aracaju, na universidade que hoje eu estou cursando, e eu vim fazer, né? Assim, sem... A vontade era muito grande, né? Então, para mim, não era dificuldade nenhuma. Aí, chegando aqui, foi bem tranquilo, prova sempre é tenso mesmo, e eu passei. No Uau! momento que eu recebi o resultado, foi a parte, assim, complicada, porque eu tinha que me deslocar da cidade, e, assim, os meus pais não iam deixar eu vir morar sozinha e tal, e tinha que se deslocar todo mundo. Foi a primeira vez que você saiu de casa para morar sozinha? Não, na verdade eu não moro sozinha, veio todo mundo, né? Meus pais, meu irmão. Ah, que delícia! Que família Então, maravilhosa! assim, foi uma mudança assim para todo mundo, né? Puxa, Porque sabe, né? Os pais são bem protetores, principalmente os meus, são super protetores. são Aí às vezes amorosos, né? prende, aperta um pouquinho, sabe? Passa um pouquinho. Mas aí então, aí a minha mãe disse: e agora? O que a gente vai fazer? Sabe? Com aquele, acho que a gente não deve ir. Aí eu digo, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu quero cursar Uhum. a psicologia, mas tem que passar por esse processo. Aí eu chorei e tal, mas aí eu agradeço muito a Deus que a Amém. gente hoje tem uma família, grandes amigos, que apoiou bastante nós, né? Ajudou para a gente ir para vestibular, fazer o vestibular, na verdade, e acolheu a gente no apartamento deles e tal. Hoje a gente são muito gratos mesmo. A gente veio assim, sem, nossa, pensar em nada, né? Passou, vamos. Fomos acolhidos e tal, fiquei um mês e um pouquinho junto com eles. E depois foi que a gente começou a procurar um local, né? Para nós mesmos. Por eles a gente estava lá até hoje. Né? As pessoas maravilhosas, de bom coração. Então, assim, teve esse processo. E, assim, não foi tão dolorido, porque eu não deixei o meu ego fazer eu desistir, né? Que Eu frase achei que não boa ia dar essa sua, certo. viu? Essa sua frase é perfeita. Não deixei o meu ego me fazer desistir. Ela é realmente profunda, porque tu sabe o que está dizendo, tu é psicólogo já, né? O quanto o nosso ego, porque as pessoas pensam que ego é só uma coisa inflada, né? Mas o Uhum. ego também é algo que pode te dizer, não vai, não faz, não é Não, para você. exatamente. Uhum. Aliás, explore mais isso, porque as pessoas têm muito senso comum do ego, né? E qual a influência do ego diante de um desafio tão novo na vida de uma pessoa como você, por exemplo? Então, o ego, né, ele vem com essa potência de
querer, né, de colocar assim, você não vai. E você fica com aqueles questionamentos, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Vem os outros sentimentos que te traz também querer desistir, né? Como medo, enfim. E o ego bate muito forte nessa questão. E assim, é muito difícil, às vezes, lidar com isso. Muito difícil, às vezes é preciso procurar uma ajuda de um profissional, né? Assim, não foi o meu caso, graças a Deus. Mas, assim, nessa situação, em outras situações, o meu ego ele bate forte, ó, não vá, não vá, desista, desiste. E eu deixei de já de fazer muitas coisas por essa vontade de ser interrompida, sabe? E, assim, é muito ruim. É muito ruim, atrapalha bastante, mas se trabalhar, com certeza isso melhorará. Não deixar o ego vencer. Eu pensando todo o seu processo de academia, né, de estar na faculdade, o antes de entrar na faculdade, é o que nós estamos falando aqui, que foi Enem, que foi vestibular, passou, mudança com família, e aí chega na faculdade. Você tem uma doença rara, chamada amaurose congênita de Leber. Aliás, o Leber é o mesmo médico que descobriu a neuropatia óptica hereditária de Leber, né, que é a nossa Lyon aqui, que é o carro-chefe e o motivador do Instituto Reconvexo nascer, porque o fundador do Instituto Reconvexo, Mário Vilhena, um beijo, Mário, te amamos, ele é uma pessoa afetada a Lyon e dali nasceu essa articulação para que essas doenças raras ganhem visibilidade, ganhem espaço, respeito, etc. Mas pensando nessa doença, que é uma doença que prejudica severamente a visão, né? Na maioria dos casos leva à perda total de visão, você teve perda total de visão, não é isso? Como você fez para estudar? Você usa o Braille? Você utiliza áudio? Você tem uma pessoa que acompanha? Conta para nós como é isso, até para que as pessoas possam pensar nas possibilidades existentes para estudar, porque não é porque perdeu a visão que não estuda. O Mário, por exemplo, é professor universitário, é advogado, trabalha numa multinacional, né, numa grande empresa, além disso, professor universitário. Então, a vida acadêmica não vai parar porque uma pessoa perdeu a visão. Então, sim, eu faço o uso de todos esses métodos, né? Braille, tecnologia, seria notebook com leitores de tela, aplicativos no celular, enfim, todas essas ferramentas que ajudam nós, deficientes visuais, a acompanhar tudo o que acontece ao nosso redor, ao nosso mundo, né? Tanto em estudo, enfim. E na universidade, eu já vim pronta, na verdade, né? Passando pelo desafio de não existir os materiais, de ter os profissionais da universidade não saber o que fazer, como fazer, e eu ter que dizer como é, que é uma parte bem chata de você estar dizendo, né? Tudo bem que as pessoas não têm o direito de saber sobre tudo, né? E todos, mas é uma questão. Você sabe que vai receber um aluno que tem deficiência, porque eu fiz o vestibular, vim fazer minha matrícula e passei lá pelo núcleo e tal, e eles sabiam que tinha um aluno com deficiência visual. E quando eu chego lá, né, no primeiro dia de aula, tá todo mundo despreparado. E aí, Natália, como é que faz? O que é que vocês... Sabe? E assim, é um negócio muito tenso, sem aparelhos, né, como impressora, como notebook lá mesmo. Enfim, nada disso tinha. Né? Essa é uma Acessibilidade faculdade nenhuma. pública ou particular, Natália? Não, universidade particular. Particular, tá. Isso. Então, assim, é isso, né? Eu consigo desenrolar tudo, graças a Deus, né? Que dá muita sabedoria para isso. E assim, é aquela coisa, se vire, né? É claro, eles ajudam ao passar do tempo. Eles foram aprendendo, né? E
foram adaptando da forma que eles podiam, né? Você foi a primeira aluna? É a primeira aluna com deficiência visual nas turmas de psicologia? Na psicologia, sim. E nas outros cursos, você teve conhecimento de mais pessoas? Sim, só que não com deficiência visual, auditiva, né, intelectual e tal, mas visual. Teve outros alunos que passaram por lá, né, mas foram graduações diferentes. Certo. E, bom, uma das bases da nossa conversa nesses últimos dias foi sobre o capacitismo e sobre a psicologia inclusiva, né? E aí eu quero a gente começar a olhar um pouco para o capacitismo, né? Quem não sabe o que é capacitismo, é um conceito, uma palavra ainda não muito divulgada, mas é um conceito muito amplo e que todos nós certamente já tivemos contato com alguma situação, ou infelizmente, ou até que seja inconsciente, tá, gente? Mas até praticando isso, né? Porque até um tempo atrás a pessoa com deficiência não tinha visibilidade alguma, né? Ou vivenciando isso, observando isso outras pessoas ou empresas, né, tratando a pessoa com deficiência dentro desse conceito. Então, o capacitismo, assim, de forma muito resumida, ele é um conjunto de atitudes que discriminam, que subestimam a capacidade da pessoa com deficiência. Então, uma pessoa com deficiência não convida, não abre vaga, né? Já discrimina por ali. Ou se contrata, ou convida, ou abre vaga, subestima, né? Dá pouca coisa, deixa assim, de lado, coitadinho, né? Trata no diminutivo, ou em alguns casos, conversa com um acompanhante, não conversa com a pessoa com deficiência, né? Então, e a prática do capacitismo era extremamente danosa, né, porque ela atinge a pessoa com deficiência nos vários meios de acesso que ela pode ter na sociedade. São diversas maneiras que isso pode se desdobrar, inclusive na sua psique, né, no seu ego, pode se desdobrar no seu emocional, né, e cria-se barreiras, muitas vezes até algumas ainda estão intransponíveis, né, que fazem com que as pessoas percam a possibilidade de se perceber capaz de ser independente, né? Possível, capaz não, mas possível de ser também uma pessoa independente. Então, o capacitismo, ele é algo que tem que ser combatido, assim como o racismo, assim como o machismo, né? Com as práticas homofóbicas, ela é algo extremamente muito preocupante e muito danoso na sociedade. Então, eu gostaria que, pensando no capacitismo, como você foi tratada, né, pelos colegas, no geral, não vamos citar nomes aqui, que você está na faculdade ainda, tem que voltar para lá amanhã, né? A gente pega leve, né, porque a intenção é só demonstrar como algumas coisas que para muitos parecem natural, não é natural, elas marcam, né, e ferem. Então, é nesse sentido que a gente quer conceituar o capacitismo aí na prática de uma vivência que você está tendo na faculdade. Como foi isso com você? Então, na faculdade, assim, eu, pelo menos, pelo que eu percebo, eu não sofri tanto assim, sabe? As pessoas sempre foram, apesar do, assim, o curso, eu acho que as pessoas têm que ser mais simpáticas, sabe? As pessoas que cursam a graduação. Porque, às vezes, as pessoas têm umas atitudes, às vezes eu fico conversando com alguns colegas e digo, nossa, essa pessoa quer ser psicóloga com essas atitudes e tal, enfim. Só que, assim, eu, pela aparência, não tenho como saber, né? Aparentemente, como as pessoas me olham. Mas, pelo que eu percebo, para dar um exemplo, o que aconteceu assim recentemente, teve um trabalho em grupo e a aluna chegou porque eu faço parte de uma disciplina que eu não conheço muitas pessoas, né? Que é de um período anterior que eu estou pegando agora. Então, a aluna chegou lá e disse, professora, eu posso chamar ela para fazer parte do grupo? Aí
A professora me contou, eu digo, nossa, tem muito disso, né? Assim, na vida, eu acho que expandindo, né? Fora da universidade, após a universidade, a gente vai se deparar muito com isso, das pessoas fazerem perguntas bobas, assim, pelo fato de serem ignorantes, né? De não ter conhecimento, né? Na vida mesmo acontece das pessoas falarem com a minha mãe e não perguntarem a mim. E eu tenho que ser, assim, ignorante e falar mais alto para como se fosse assim, opa, eu estou aqui, Se pergunte a impor, mim, né? Tem que se né? impor. Exatamente. Eu faço isso, eu digo, tem que ser, né? Aumenta o tom de voz e para as pessoas perceberem. Se achar que é brutalidade, né? Porque geralmente as pessoas acham que o deficiente é um coitadinho, você tem que fazer por ele, Ai, me perdi, desculpa. Você sabe que entrou agora aqui nos bastidores, entrou agora no chat a Thaís Villanova, né, que esteve conosco também nesse canal. Temos live Beijo. aqui com ela. E falando de sala de aula, tem uma fala dela que ela ficou realmente muito surpresa em pessoas estarem estudando, fazendo curso de graduação em assistente social e não terem empatia, não ter a capacidade de acolhimento, não ter o exercício no seu dia a dia do respeito às diferenças, né? Então, sabe, tem alguma coisa errada com o curso. O curso não está sendo vendido, isso aqui sou eu falando, não está sendo vendido corretamente para que a pessoa se perceba, olha, tem a ver com o meu perfil, né? Ou então, não sei, alguma sedução que leva essas pessoas sem o perfil para dentro da sala de aula, e se elas entraram, o curso tinha que estar montado de tal maneira, sabe, sabe quando uma fogueira está pegando fogo, e aí você joga uma lenha verde, e ela vai pegar fogo, ela vai estalar, vai pipocar, mas ela vai pegar fogo. Não tem como. Se você jogar começar a fogueira por uma lenha verde, você não consegue fazer uma fogueira. Estou falando isso, estamos chegando em São João, né? Estou com exemplo de fogueira. Então, se você começar uma fogueira por uma lenha verde, né? Você não vai conseguir, vai dar muito mais trabalho. Mas se a fogueira já estiver boa, você pode jogar lá o que for que vai pegar fogo. Então, se a sala de aula, se o curso está bem montado para desenvolver nas pessoas acolhimento, respeito, né? A facilidade, organizar a mente das pessoas para que elas tenham facilidade de lidar com a diversidade, certamente nós vamos ter profissionais melhores, independente se é faculdade pública ou faculdade particular, porque vai ser trabalhado o perfil do ser humano para acolher, para ser cidadão, né? Para ser uma pessoa capaz de se relacionar com dignidade, seja com quem for. Eu acho que também acredito que muitas pessoas também, né? Não é nem tanto assim o curso. Eu acho que as pessoas têm que, às vezes, melhorar suas atitudes, ser mais empático. Eu acho que não sei o que é que pensam. Estão ali na graduação, não sei para quê, sabe? Para se brincar, não sei. Né? Mas tem uns comportamentos que você diz, nossa, uma pessoa que vai se formar, vai trabalhar com pessoas e tem esses comportamentos assim, né? Para mim mesmo, não sei. Falando assim, eu lembrei, já sofri sim, né? Nessas questões com uma colega muito próxima a mim, né? De não falar para mim, mas eu fiquei sabendo por outra pessoa que ela falava de mim para outras pessoas. Então, sabe? Nossa, é muito impactante isso, é muito impactante. Tem toda a razão. Porque se nós estamos convivendo, nós temos que ter as trocas de forma mais transparente, né, Natália? Exatamente. E a pessoa ter deficiência visual não a limita para nada além de enxergar luz. Só Exatamente. isso, né? Exatamente. No mais, toda a possibilidade de se relacionar, de amar, né? De ficar com raiva, de se indignar, né? De ser humano, é um ser humano em ação. E isso que esse programa, inclusive, tem muita intenção, né? Aqui nós trazemos pessoas, sejam pessoas que têm deficiência ou pessoas que fazem trabalhos reconhecidamente dignos, inclusivos, né? Porque tem muito trabalho por aí que é muito marketing e muita falação e pouca ação, né? Mas a gente
fica pescando assim essas pessoas que ou fazem um bom trabalho e não são pessoas com deficiências, mas são as pessoas que eu chamo que é o eixo esperança de um mundo melhor, sabe? Porque Uhum, quando eu uhum, encontro essas pessoas e posso trazê-las aqui para o canal principalmente, para mim, Valéria, é um oxigênio, né? Porque a gente não está uhum. sozinho, né? Existem mais pessoas se preocupando com pessoas, e é isso que forma uma sociedade de verdade, né? Não é Sim, pessoas passando por cima de pessoas, né, Natália? uhum. Exatamente. E tem muito disso, né? E as pessoas não param para compreender, né? Então, assim, é muito delicada essa situação. As pessoas tinham que parar e olhar mais, né, para as situações ali para o seu redor. Não Certo. sair apontando, fazendo julgamentos, enfim, é uma coisa bem chata mesmo. O comportamento é o mais difícil de mudar, né? Porque Nossa, ele é a pessoa, né? E a pessoa tem que primeiro exatamente, se reconhecer que não está legal. Então, vamos tentar exato. trabalhar em algo um pouco mais pontual e mais materializado, mais materializável. É a instituição. Hoje, na escola, né, na faculdade por onde você passou, quais você poderia colocar para nós assim 3 pontos? Se você estivesse numa mesa e vão te perguntar finalmente, que é o que eu faria se fosse reitora, né? Perguntar, Natália, como foi a sua experiência? O que você sugere que seja modificado para a próxima pessoa que entrar aqui com deficiência visual, ela sinta-se mais confortável, acolhida e a experiência dela seja melhor com a nossa faculdade? Você poderia nos dar 3 dicas? Seria eu, reitora, fazendo essa pergunta. Não esperaria o último ano, tá, gente? Não é o meu perfil. Isso aí ia ser na entrada. Mas fazer o quê? Falhou, então vamos brincar agora de que é o final da faculdade e essa pergunta chega para você. Quais seriam esses 3 pontos e por que você recomendaria eles, Natália? Em primeiro lugar, é, falando da minha faculdade, da faculdade que eu estudo, no caso da universidade, era contratar funcionários para estar operando ali as máquinas que tem lá, está lá parada, ou se não, deixar que o aluno vá se movimentar lá e vá imprimir o seu trabalho, o seu material, vá estudar tranquilamente, né? Que seria bem importante você estar dependendo, botando outras funções, outros setores para estar ali executando trabalho e ficar naquela demora e o aluno terminar sendo prejudicado, né, pela demora. Então, não esperar por isso e ter que se virar em casa, né? Eu acho que isso deveria melhorar bastante. E a questão de acolher mesmo, acolher o aluno ao período que ele ingressa na universidade e ser bem presente mesmo, não ficar só falando, né? De teoria já estamos cheios, prática está bem vazio. Eu não sei se eu consegui responder. Eu falei assim 2 coisas. Uma terceira, a terceira coisa não me vem assim na mente. Por, Não. Então, eu vou te por fazer uma pergunta substituindo essa terceira. O que é acolhimento na sua concepção, Natália? o acolhimento é você chegar até a pessoa e perguntar o que realmente ela está precisando, perguntar como é que ela Legal, está, né? legal. Falando tanto psicologicamente como clinicamente, né? E dar o apoio que se precisa na forma, falando assim, da universidade, dos materiais, né? Eu acho que assim está bem presente ali de verdade mesmo. Eu acho que seria um acolhimento bem assim gratificante para o aluno, né? Para a pessoa. Certo. É porque o acolhimento, se não for bem trabalhado,
ele pode Sim. ser uma invasão, às vezes, de privacidade. Exatamente. Tem que saber, né, chegar, porque se você disser qualquer coisa também ali vai trazer um prejuízo enorme para a pessoa, né? Então, tem que saber chegar, para não ser tão invasivo. Certo, certo. E na psicologia, né, no atendimento clínico, que é hoje você está fazendo o estágio em uma clínica, você comentou, Isso. né? E Uhum. você já percebe uma movimentação para que esse tipo de conceito que hoje é acolhimento, o conceito experiência salutar, né? Experiência agradável, eles comecem a estar também nas clínicas, né, na prática do atendimento, há sugestões de livros, de autores, como que vocês estão trabalhando isso para esse novo mundo? Né, de quem procura ajuda, não é um coitado, ele é, na verdade, esse aqui sou eu falando, quem procura uma ajuda psicológica não é um coitado, não é um Não. doente, ele é uma pessoa que tem um autorreconhecimento importantíssimo, né? Então ele tem que ser, na verdade, que tem que estar assim, sendo muito bem tratado, porque é o que se espera do Exato. ser humano, que ele chegue à reflexão a ponto de, nesse ponto não dou conta, vou pedir ajuda, ou nesse ponto dou conta, mas quero aprofundar, quero saber mais. Né? E você já Uhum. percebe esse movimento dentro da psicologia atual, moderna? Sim, sim. Muito grande. Tem, né, o acolhimento, tanto da supervisora, pelo menos da abordagem que eu estou atuando, a coordenação da clínica, são pessoas maravilhosas e eles estão ali, sabe, acolhendo. Por geral, não tem esse negócio de ser só especificamente para aquela pessoa. Então, tá dando ali todo o suporte, todo o apoio, seja de material, seja de qualquer tipo de ajuda. E assim, é uma parte que eu me sinto muito feliz nesse momento da clínica, porque estou no meio de pessoas maravilhosas, né? Tanto de supervisão como coordenação da clínica. Então, quanto a Sim. isso, eu não tenho como reclamar, só passando mesmo pelos desafios, os desafios dos pacientes, né? Porque aí cada um com as suas situações. E o nível dos pacientes, eu estou pensando aqui em socioeconômico. Onde está inserida essa clínica? Qual é esse nível social dos pacientes? Como que você percebe isso? E se você tem planos de levar um trabalho tão lindo quanto esse para pessoas em situação de vulnerabilidade, como seria isso para você? Né? Porque é um atendimento que é caro, que é muito difícil encontrar gratuitamente, né? E os seres Sim. humanos que estão nas periferias e diante de tantos desafios, ter uma possibilidade de se reconhecer e de ser reconhecido e de ter uma troca com um profissional desse nível, realmente seria uma boa oportunidade, né? Uhum. Sim, exatamente. Então, a clínica escola que faz parte da própria universidade, ela tem os dois lados. Tem o valor social, né, que tem pessoas que já conseguem pagar, é uma taxa mínima pequena, né? Mas nem Uhum. todo mundo consegue pagar, que nem todo mundo, né, às vezes não tem aquela quantidade. E o que acontece? Passa pela entrevista com assistente social e ela vai analisar ali, né, se a pessoa tem mesmo o nível de carência na questão econômica e ele vai fazer o atendimento gratuitamente, né? E, claro, eu penso sim em futuramente, quando eu me formar, né, atuando como psicóloga, continuar com o trabalho tanto em valor social, como gratuito também, né? Porque nem todo mundo tem o seu financeiro bom, né? Legal, principalmente Verdade. falando aqui do nosso país. Então, eu pretendo sim levar, tá ajudando aí todo mundo, tanto ajudando aí no bolso, como tá acolhendo e ajudando psicologicamente. Certo.
Certo, certo. Você já conhece algum trabalho assim? Você já teve algum contato com algum trabalho de atendimento a pessoas carentes, sobretudo nesse período de pandemia, pensando, né, nesse impacto que foi emocional das pessoas na pandemia? Você teve algum contato com algum projeto que você admirou e até serve um pouco de base para você pensar em um projeto elaborado pela Natália Martins? Não, infelizmente não. Por enquanto, não. Nós vamos te apresentar depois, tá bom? Eu conheci É. uns projetos muito bacanas agora na pandemia, que era um atendimento voltado para mulheres negras, né? Psicólogas negras, que cediam suas horas, né, nas semanas e prestava esse atendimento através de WhatsApp ou Zoom ou Meet, que fosse, e essas pessoas acabavam sendo indicadas, né, porque a gente percebia as necessidades e passava o telefone e elas mesmas entravam em contato. Então a gente, assim, as pessoas que eu indiquei, não sei quem atendeu, né, foi um grupo, né, de voluntárias que cediam seus horários para poder fazer esse atendimento às pessoas sem condições de pagamento. E foi um trabalho muito bacana, de um resultado assim incrível. A gente tem, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um canal chamado Decolonialidade Mulheres em Pauta, do qual eu tenho a felicidade de fazer parte inúmeras vezes, e lá algumas psicólogas, né, sociais e psicólogas clínicas também já foram convidadas para falar sobre essas experiências, né? E são experiências muito ricas, muito salutares, assim, o que eu percebi de quem falou, preencheram suas vidas com relação ao propósito de vida, sabe? Por que que eu estudei, né? Por que que eu quero colocar esse dom em prática, né? Que perfil que eu tenho como profissional. Foi muito legal, Natália, depois eu compartilho com você. E Ah, que com quem mais máximo. quiser, lógico, né? Fique à vontade para Uhum. pedir, gente. Que máximo. Começou no litoral de São Paulo, aqui na Praia Grande, É. Santos, desculpa, aqui na região da Baixada Santista, na região entre Santos e Cubatão, nós nos chamamos muito de companheiras, né? Essas companheiras começaram a se organizar para fazer esse atendimento gratuito, foi muito legal. E aí Que se desdobrou para os homens, né, porque foi identificado, né, também homens, né, precisando desse acolhimento, e aí diversificou, entrou também outros, eram só mulheres, entraram outros profissionais também, mulheres trans entraram, psicólogas mulheres trans, psicólogos homens, héteros, e começou, e ficou um projeto muito bonito, muito legal mesmo, ajudou muita gente. Que bom, que máximo. É bom que muitos projetos, né, assim aconteçam. Precisa, né? O nosso país precisa. Não sei afora como é que está aí essa questão. Mas aqui no Certo. Brasil E está sentir-se precisando. acolhido e respeitado e respeitada e ter alguém para ouvir é realmente muito salutar, né, Natália? Faz muita diferença na vida das pessoas. E como eu olho para tudo isso e percebo tudo isso, né, por ser gestora de políticas públicas, né, e a minha área de especialização, a minha grande preocupação é que como o Estado brasileiro não tem isso como política de Estado, né? Nós temos uma política de saúde, que é o SUS, viva o SUS, sem SUS nós provavelmente nem estaríamos aqui mais, Sim. porque o SUS foi quem fez o grande atendimento nessa crise toda pandêmica, né? Mas a questão psicológica ainda ela não é tão bem trabalhada, né? A agenda pública não observa isso, né? E para uma psicologia inclusiva ter um alcance via Estado, né? E o Estado é mais que governo, muda governo, sai governo, entra governo e continua essa política de Estado, né? Exato. Seria uma grande possibilidade para a compreensão do valor dessa psicologia e também da possibilidade de que pessoas que não tinham acesso começar a poder ter onde ser atendido, ser tratado, né? E cabe a Também. palavra tratamento, né? Porque é um processo evolutivo diante dessas situações psicológicas, né, Natália? Exatamente. O psicólogo ele tem que, né, os governantes têm que olhar bastante, porque o psicólogo é essencial na vida da pessoa que está passando por alguma situação crítica, né?
um transtorno psicológico, e por aí vai. E não é visto, não é vistido, né? Ainda está muito fraco nessa questão. Então, precisaria melhorar bastante, né? O psicólogo está no lugar que tem que estar mesmo, cuidando das pessoas, como deveria estar, né? E muitas doenças começam porque as questões emocionais não são tratadas, né? Acho que a psicologia ela acaba entrando num campo de preventivo. O que você acha? Sim, exatamente. Né? É super importante, né? Que às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo ali com ela mesma, não entendem o que está acontecendo com ela, e ela chega ao atendimento psicoterápico e ela consegue, ao longo do tempo, depois se entender o que está acontecendo, né? O Enaldo, nosso querido Enaldo, um beijo, Enaldo Boaventura, né? E também é da Associação Sergipana de Pessoas com Deficiências Visuais, atleta, para-atleta, paralímpico, e ele está comentando aqui que, pensando nas universidades, né, que elas tentam nos ensinar a lidar com a diversidade, porém não praticam o mesmo no seu dia a dia. E os governos é a mesma coisa, né, Enaldo e né, a Natália? É a mesma coisa, tem muito discurso, muita campanha, mas no dia a dia, nos espaços públicos, a gente não vivencia isso, né? Em teoria, nós já estamos cheios, né? Prática está quase zerado. É muito lindo, é muito fácil preparar, né? Os textos, que tem isso, que tem aquilo, na prática, só decepção. Que a realidade seja dita, né? Certo. E o que nós, enquanto sociedade, poderíamos fazer? A pessoa comum que está agora assistindo ou que está ouvindo, né? Ela não tem um poder de caneta para decidir uma política pública, ela não está à frente de uma instituição de ensino, nem está numa associação de bairro, mas ela gostaria de ter atitudes que não reproduzissem capacitismo, ela gostaria de ter atitudes que se multiplicasse a valorização à diversidade, a práticas de inclusão, de aceitação, de acolhimento, de amabilidade entre seres humanos, né? E qual dica essa profissional que está nascendo, né? A Natália Martins poderia dar para essa sociedade? Dica ou recomendação? Sempre é desafiador, né? Quando nós tem essa realidade aí, dessa forma. E se torna um desafio porque você tem que estar ali debatendo, indo atrás do seu direito, e muitas vezes não é acatado, e você está se desgastando. Mas eu acho que, assim, desistir não é a melhor solução. Eu acho que tem que, por mais que seja difícil, eu acho que correr atrás é necessário. Eu sei que nem todo mundo vai ter, né, essa... Não vai terminar se entristecendo e vai deixar, vai se abater, o ego vai dizer, tu não vai, porque não tá valendo a pena, eu tô falando, não tá acontecendo. Se torna um desgaste. Realmente se torna um desgaste. Mas eu acho que se parar, também nada vai acontecer, né? Eu acho que em algum momento, lá na frente, de alguma forma nós vai ser ouvido, vai ser, né, solucionado alguma situação aí. Tá lento, não passa tartaruga, mas eu acho que um dia chegará. Há uma movimentação. E você está falando isso, de posicionamento, eu estou me recordando, essa semana, a minha pauta de vida, eu sou uma mulher negra, nascida na periferia de São Paulo, sou mulher negra, cristã evangélica, acadêmica, e a gente enfrenta muitas situações, né, de racismo e de intolerância, e está cada vez mais enlouquecedor isso, né? Porque quanto mais a gente se posiciona e se empodera, mais violento vai ficando o outro lado. E essa semana, não sei se vocês puderam acompanhar nas redes sociais, um motorista de aplicativo nos Estados Unidos, né, lá eles trabalham com câmera ligada o tempo todo, entrou uma mulher com, acho que um cachorrinho no colo, e quando olhou para ele, falou, ai, que maravilha que você não é um negro. Aí ele, desculpa, senhora, eu não entendi.
Ela, ai, não, porque era só que me bastava essa hora da noite ser transportada por um negro. Ele falou, qual a diferença seria um motorista negro de mim, que sou um motorista branco? Não dirijo do mesmo jeito? Ai, não, 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 não aguento isso. Aí ele, por favor, desça do meu carro. Eu não vou levar uma pessoa com a sua opinião, com a sua maneira de agir. Aí veio um homem e ela reclamou, ele disse para mim descer do carro, só porque eu elogiei que ele não é negro. E a pessoa continua, né? E Continua. aí o homem que está com ela, que ia também adentrar no carro, ameaça ele, né? E ele fala, por favor, desça do carro. E aí ele já tira o cinto, que ele vai chamar a viatura que está do outro lado da rua, porque ele começa a ser ameaçado por essas duas pessoas. E aí o cara sai bater na porta e fala, vai, né? Adorador de negros. Então, Nossa, posicionamento é isso. O posicionamento desse motorista é um posicionamento que está dizendo, racista, aqui não passa, aqui não. Não dá mais. exatamente. Né? Então, a gente também tem esse posicionamento para tudo que exclui, né? Para tudo que fere, para tudo que faz com que pessoas sejam rotuladas, chanceladas, né? E tenham limites na sociedade, limites extremamente injustos. Então, esse posicionamento é extremamente importante. Então, no seu individual, né, todos os dias, você ter uma pessoa, sai de casa e tem atitudes inclusivas. Ela se propõe a ter atitudes inclusivas o tempo todo, né? De, por exemplo, quando é atendido no restaurante, ou é atendido num hotel, ou atendido. Por que aqui não, vocês não contratam pessoas com deficiência? Né? E começar a fazer essa provocação, por exemplo, né? Propagandas de TV, o produto que você compra, e de repente fazer e-mails e entrar nas redes sociais, hoje é muito fácil falar com as empresas, e por que a propaganda nunca tem uma pessoa com deficiência? Porque foi o que nós, pessoas negras, começamos a fazer. Né? E todo o movimento negro, ele se posiciona em cadê as pessoas negras? Nós consumimos, nós estamos na sociedade, nós fazemos parte, né? No nosso caso, nós somos mais de 52% da população brasileira, e nós não estávamos em lugar nenhum em termos de mídia. E a pessoa com deficiência também não está. Né? Quando está estereotipada. Ou é o super, né? Aquela pessoa que ultrapassou todas as barreiras e tem todo aquele mito em torno dela de superação, né? Ou é o coitadinho. Só que entre esses dois pontos tem uma multidão de pessoas. O mundo conta com mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, com alguma deficiência. Né? Então, tem um fosso ali, tem uma linha enorme, tem uma ponte a ser traçada entre esses dois pontos. E aí, pensando nisso, tudo que eu falei, até falei demais, peço desculpas, né? Porque a intenção é ouvir mais de você, me empolguei um pouco, Natália, me perdoe por Tem isso. problemas, não. Mas fiquei com muita vontade de compartilhar essas percepções que tenho contigo. É importante. Obrigada, querida. E aí eu gostaria nós estamos nos encaminhando aqui para o final desse encontro, desse bate-papo, pensando em tudo isso, né? A Natália cidadã, né? A Natália mulher branca, né? Mulher nordestina. Como você consegue observar tudo isso? E se hoje você tivesse uma criança para falar para ela de um mundo, o que você falaria para essa criança? Pensando em ser uma criança boa, né? Um adulto melhor no futuro. Mas o que você falaria para essa criança Então, explicaria. em termos de inclusão, desculpa, eu não completei meu raciocínio, em termos de inclusão. Uhum. Então, nesse sentido, tá explicando, né, para a criança que uma cor, ela não define, ela não... Ou uma cor ou uma deficiência. Não vai definir quem ela é, não vai mudar nas suas atitudes, e que ela é uma pessoa com as mesmas capacidades que uma pessoa sem deficiência tem, sem ser negra tem, né? Isso independe de cor, de deficiência. Cada um com as suas limitações, mas que
em momento algum você tem que julgar o outro, né? Por ter uma cor diferente da sua, né? Porque você é branco e a outra pessoa é negra, porque você não tem deficiência e a outra pessoa tem. Então, tá mostrando as diferenças e explicando, né? Que não é dessa forma que se trata o outro, apontando, né? Fazendo apontamentos ou julgamentos, né? Porque isso não vai chegar a lugar nenhum, não há solução para isso, ter esses comportamentos ruins, né? Que geram impactos muito... impactos, nossa, de grande dor, né, para a população que passa por uma Isso situação de mesmo. preconceito, exclusão, enfim. Eu acho que explicar, estar mostrando, eu acho que seria excelente, sabe? Perfeito, perfeito. E qual a sua maior expectativa depois do baile de formatura, Natália, como profissional da psicologia? Ai, estar lá no meu consultório e estar fazendo acolhimento com as pessoas que precisam, né, do meu serviço, que quer se entender, que quer melhorar ou mudar alguma situação que está ali te incomodando, enfim, sabe, ajudar da forma que esteja no meu alcance, né, ter esse olhar bem humano mesmo, bem impacto, sendo bem empática com as pessoas. Eu acho que eu acredito muito, acho, não acredito muito que é a minha expectativa realizar tudo isso. O seu sorriso se iluminou, a live brilhou, só de você se imaginar fazendo tudo isso e que Deus te abençoe ricamente para que você Amém. conquiste isso, Natália, e Muito venha obrigada. sempre nos dar notícias de você, porque nós queremos saber mais da sua trajetória daqui para frente, com certeza. Muito obrigada por estar conosco nessa live. Foi uma honra receber essa futura psicóloga, mas que já é essa grande mulher, essa grande profissional em exercício, porque no estágio a gente já está trabalhando, né? A gente já Exato. está exercitando, então você já se mostra como uma grande profissional. Parabéns, Muito felicidades obrigada. para você, e contamos também com a sua presença, esperamos que você possa estar em São Paulo no dia 30 de julho para participar conosco da nossa querida conferência, a quarta conferência Lyon, quarta conferência internacional Lyon Brasil 2022, que será no Hospital das Clínicas, no anfiteatro da oftalmologia, com a participação de médicos, de médicas, pesquisadores, pesquisadoras, a população da comunidade Lyon Brasil também estará, com intervenções internacionais que estarão em ambiente remoto, palestrando para nós também, falando sobre a doença Lyon, falando sobre o andamento das pesquisas, falando sobre a importância da nutrição para as mitocôndrias. Então, nós estaremos dia 30 de julho, no Hospital das Clínicas, na rua Doutor Enéas de Carvalho de Aguiar, 255, no sexto andar no anfiteatro. Agora, para participar, tem que se inscrever. Eu vou deixar aqui nos comentários dessa nossa live de hoje, fixado o endereço do link para você se inscrever. A inscrição é muito importante para facilitar o acesso na portaria do hospital. Então, nós estaremos lá com um grupo muito importante, e essa importância que eu quero dizer é a importância da vivência, seja como profissional da saúde, seja como pessoa afetada a Lyon, essa importância da vivência será compartilhada nessa conferência, dia 30 de julho. Natália, o convite é estendido a você, se puder dar uma passadinha aqui em São Paulo, precisando de hospedagem, minha casa já está à sua disposição. Um Muito obrigada de coração. Beijo, beijo. beijo, querida. Muito obrigada por estar conosco. E, como eu Imagina. disse, nos dê notícias, por favor. Queremos Tá acompanhar mais bom. da sua trajetória. Você é brilhante. Deus É, abençoe.
Amém, Até muito mais, gente. obrigada. Semana que vem voltaremos novamente com mais um episódio do nosso programa e com todo carinho, o Visão de Mundo pela inclusão da pessoa com deficiência é para você também. Chega mais. Tchau, tchau.